a número 1. Sempre 104 FM. Começa agora, pela Rádio Comunitária Família FM 104,9 MHz, o programa Master Foco, Desenvolvimento Pessoal. Apresentação, Francine Rocha, Ezequiel Costa e Gilvan Freire. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 104,9 FM que estão aí do outro lado nessa segunda-feira nos acompanhando. Master Foco aqui falando com vocês e hoje a gente recebe mais uma história incrível, mais uma história inspiradora. E tenho certeza que muitos insights vão rodar aí do outro lado, em sua cabeça, em seu coração. Bismarck Souza Silva, o idealizador da Ecobem, produção de vassouras e cordas ecológicas, hoje aqui com a gente. Mas antes de darmos o nosso boa noite a Bismarck, Ezequiel Souza Costa, árbitro da CBF. Boa noite, meu querido. Boa noite, Fran. Boa noite a todos os nossos ouvintes ligados aqui na 104,9. Também, né, o pessoal do YouTube que está nos acompanhando na Master Foco. É uma alegria muito grande estarmos todas as segundas-feiras e hoje com a história, como você disse, incrível de Bismarck. Bismarck, um rapaz também, né, de uma trajetória maravilhosa e que eu tive a oportunidade de ver Bismarck ainda muito jovem, né, ali no Largo São Pedro, onde eu também me criei ali, né, trabalhei, e Bismarck também sempre foi da luta e hoje a gente vai contar essa história maravilhosa aqui na Master Foco. E além de Bismarck, hoje a gente recebe como a companhia também, aqui no estúdio, na vida, Genismara Santos, a esposa, pelo que Bismarck já contou também, companhia nos negócios. Bismarck, boa noite, seja muito bem-vindo ao Master Foco, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer enorme poder estar com você aqui hoje. Boa noite, Francine, boa noite, Ezequiel, também boa noite a todo o pessoal aí do canal, né, no YouTube. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Bismarck, você é o idealizador e o responsável pela produção das vassouras Ecobem, pela empresa Ecobem. Fala pra gente um pouquinho de sua história, como é que começou, quem é Bismarck Souza Silva? Pois é, Francine, a nossa história no começo foi um pouco assim, bem trabalhoso, né? E Bismarck Souza Silva, como o nosso amigo Ezequiel falou, né? A gente já é do comércio há muito tempo, desde criança, né? Que eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi ali no supermercado de GM. Desde os meus 12 anos já entrei no comércio. E desses 12 anos para cá, e foi só progredindo, né? Já trabalhei também no supermercado Almedão, já trabalhei também no supermercado, no Smart Teixeira, antigamente. E meu último trabalho foi ali no supermercado Mercadinho Dois Irmãos, né? E já prestei de serviço também na época era Azaleia, já trabalhei um período na Azaleia. E a minha trajetória foi bem corrida, desde pequeno, né? A gente tem as ideias, as pessoas costumam dizer que desde pequeno faz várias coisas, né? Igualmente, já trabalhei com videogame, que antigamente era muito bom, locadores de videogame, muito divertido na época, né? Inclusive, até hoje tem gente que lembra de mim, Bismarck do videogame. Eu nem lembro mais quem é essa pessoa, né? Já passou muito tempo. E do videogame foi a Lan House. Trabalhei muito tempo também com Lan House. Na época era RB Net, era eu e o Renil, tem meu irmão, nós fundamos essa Lan House aí. Mas o tempo foi passando e foi tendo, depois que veio o celular pra cá, aí
esse comércio começou a parar, começou a enfraquejar, né? Aí o que acontece? A minha mente sempre desenvolve, sempre evolui, a gente sempre quer aprender algo novo, sempre quer fazer algo diferente. Aí foi que veio essa ideia na minha cabeça de fazer algo diferente, né? Eu passava na rua, foi assim que começou a nossa história das vassouras, né? Não foi uma coisa assim do dia para o outro. Eu passava na rua, via muitas garrafas PET encostadas nos cantos. Eu passava no calçamento, via aquele saco de garrafas PET. Aí eu peguei aquelas garrafas PET e comecei a jogar no quintal da minha mãe. Na época tinha lan house, né? O que acontece? Aí meus pais curiosos perguntavam o que eu vou fazer com aquilo. Eu falei, eu tenho um projeto para fazer. Eles nem sabiam o que era. O que acontece? Como eu já tinha acesso à internet, eu fui ver o que eu fazia com garrafas PET, que era o trabalho artesanal que dava para fazer com aquele trabalho, né? Com aquele material. Eu achava desnecessário ver aquele tanto de garrafas PET acumulando ali lixo, provocando foco do mosquito da dengue. E a cabeça começou a fluir do nada. Aí na época que eu me lembro, né, estava enfrentando uma situação difícil também, passei por uns momentos difíceis, mas Deus foi tão bom que eu vim andando, veio uma frase na minha cabeça, veio uma coisa na minha cabeça bem assim, do nada a esperança. Inclusive essa frase, do nada a esperança, tá no nosso logozinho aí da nossa fábrica, né? Não tira essa frase de jeito nenhum. Pode olhar nos rótulos nosso produto, tem lá, do nada a esperança. Nessa fase Bismarck, você estava com quantos anos? Nessa fase eu tava com 27 anos, né, Mara? 28, aí tá vendo como é que é importante? A esposa do lado pra lembrar. Vamos chegar lá, tá vendo? Eu tava com 28 anos de idade, essa fase, de 12 anos pra cá. Eu sempre tinha vontade de trabalhar, ser empreendedor. O empreendedorismo parece que tá na gente já, né? Desde pequeno, já trabalhei na feira, já vendi sonho pra minha avó, já vendi picolé. Sempre tá no meu sangue esse negócio de ser empreendedorismo. Agora a fábrica superou. A fábrica foi algo de Deus mesmo. Eu tava vendo um Reels hoje no Instagram dizendo que quem é empreendedor é, acima de qualquer coisa, corajoso. É verdade. Porque diante de todas as dificuldades, o empreendedor ele não desiste. Pode até recalcular a rota, trocar o caminho, mas empreender é uma coisa de quem é realmente corajoso. Ezequiel Costa. E Fran, e a gente ouvindo Bismarck falar dessa mudança, né, de trabalho, de empreendedorismo, e assim, você vê que os grandes, as grandes empresas, elas seguem na mesma vertente. Quando a tecnologia vai avançando, com a evolução do tempo, precisa ser mudado, e assim a gente viu grandes empresas, né, Fran, que ficaram só na história. Quem não se lembra da Kodak? E a Kodak não teve uma evolução e perdeu espaço, e hoje, né, é a antiga Kodak. E você vê Bismarck falando desse jeito, tem um brilho no olho dele, né, de quem fala assim, não, eu vou trabalhar aqui eu vou alcançar meu objetivo. E a gente trazer Bismarck aqui hoje para falar de algo tão incrível. Por quê? Por que eu falo tão incrível? Da série de benefícios que tem a empresa dele para nossa sociedade. Sim. Primeiro, a gente vive um momento, né, de um grande número de casos de dengue, né, não só em Macarani, mas no Brasil principalmente. E esse trabalho de Bismarck, antes de tudo, ele é ambiental. Ele contribui com o ambiente, né? E com o meio ambiente. E trazer essa nova geração de vassouras para nossa cidade é algo muito nosso. Eu costumo dizer sempre que Macarani tem pessoas incríveis. Eu assim, esse tempo que a gente começou a fazer a live Vida de Campeão e conversar com pessoas, Fran, eu não sei se as outras cidades é na mesma proporção. Por quê? Porque eu tô em Macarani e converso com pessoas de Macarani. Mas a proporção de pessoas com mentes brilhantes em Macarani é muito grande. Sim, sempre.
E a gente vê Bismarck dizendo que numa época onde a internet ainda não era tão popular em Macarani, ele já tinha acesso e ele soube usar esse acesso para o benefício da vida dele. São 20 horas e 27 minutos. A gente quer mais uma vez agradecer a todos os ouvintes da 104,9 FM que estão nos acompanhando aí do outro lado do rádio. A gente está também pelo YouTube, Master Foco. Segue a gente, aproveita. Se quiser mandar perguntas, mensagens, quem quiser dar um oi para Bismarck e Genismar, a gente está aqui acompanhando todo mundo que está com a gente no YouTube e na 104,9 FM. Bismarck, fala mais pra gente. Você disse que uma frase veio em sua cabeça e isso foi o ponto para não te deixar desistir. Conta mais um pouquinho pra gente. Exatamente, Francine. Essa frase, ela surgiu um grande impacto, né, na minha consciência. Aí, igual eu falei anteriormente, eu comecei a pesquisar e vi um vídeo no YouTube do senhor. Inclusive, eu faço parte do grupo chamado Grupo da Ecologia, que eu tenho contato das pessoas que fazem vassouras PET no Brasil, praticamente no Brasil todo, né? Que são vários estados do Brasil que tem essas vassouras. Esse senhor, ele mora em Itamaraju, chamado Seu Tadeu, né? É um senhor já de idade bem inspirador, vendo ele fazendo aquelas vassouras. Me inspirou aquilo. Ele tem uma deficiência, né? Na perna, ele tem uma deficiência, mas eu vi a vontade, a força que ele estava fazendo. Mas ao mesmo tempo que eu vi a dificuldade de trabalhar essas vassouras. Na época, eu não tinha em mente vassouras, eram as cordas. A corda foi algo na minha própria mente, né? Que eu comecei a desenvolver o nosso trabalho, que a primeira máquina a ser feita foi o filetadorzinho, que a gente puxa as garrafas, que pessoas pensam que a gente puxa na tesoura, né? Mas não é, tem um aparelhinho que a gente fez que chama filetador, que eu chamo filetador, né? E esse filetador foi você que fez? Isso, eu que fiz, mas tem ele, tem um pessoal que já faz esse trabalho, inclusive eu conheço assim, tem um contato do fundador realmente desse trabalho. Ele tem mais de 30 anos que o rapaz faz esse trabalho de ecológico com as garrafas e mora em São Paulo. Ele tem patente desse trabalho, mas ele não deixou aberto para várias pessoas fazerem, né? E tem uma pessoa que faz isso. E essa ideia eu trouxe para nossa cidade. Inclusive, a nossa cidade é a única que faz trabalho mais próximo de nós aqui, que tem esse trabalho, Itamaraju, Eunápolis e Feira de Santana. Tem um pessoal também, o professor Ivan de Maiknik, inclusive conheci ele lá em Maiknik também, que nós começamos juntos e também faz trabalho há muito tempo. Aí que ele faz várias coisas, né? Então, tem eu e ele mais próximo que faz. Ele é mais artesanal, para precisar assim um pronto de fabricação em grande escala. Ele já não faz, porque ele é professor e tem vários trabalhos que ele faz, né? Inclusive a vassoura ecológica. Você disse que quando começou seu pensamento era mais voltado para a corda. E essa corda seria empregada em que, Bismarck? Pronto, é corda que eu costumo dizer cordinha para varais, né? Uma cordinha para varal que, inclusive, na época que eu comecei a desenvolver esse projeto, era onde era a minha antiga locadora de videogames. Aí comecei a vender os videogames, comecei a vender os computadores, para me começar a investir em peças, algumas peças que era necessário comprar, no motor, fios, parafuso, solda. Na época eu não sabia soldar, eu tinha que pagar pessoas para soldar. E foi na época que foi um pouco complicado, porque o pessoal, algumas pessoas me olhavam, né, vendo a minha dedicação ali, comecei a fazer, eu chamo de bugiganga. Até hoje tá lá essa bugiganga, evoluiu hoje, você de ver como é que a bugiganga tá hoje, né? Que foi o nome que eu dei à máquina, que é várias peças de bicicleta, de moto, de tanquinho, e se tornou a bugiganga. Foi a máquina que foi o pontapé inicial para produzir a cordinha. E isso foi em que ano, Bismarck? Isso foi em 2017. 2016, entrando em 2017. É isso mais ou menos isso aí, né, mano? 2017. Bismarck, e você fala das máquinas, né? São quantas máquinas que vocês têm que trabalham para realizar a operação de fazer as cordas e também fazer as vassouras? Que hoje você faz as cordas ainda. Faço. Ó, Ezequiel, hoje necessário para fazer vassoura é necessário, vamos lá, o cortador de fundo, o filetador, enrolador de grelha, as grelhas,
a enroladeira de placa, são nomes que eu falo, né? Que eu Sim. nem sei se esses nomes existem. E tem o forno. É necessário, são 6 máquinas para fazer vassoura. E tem também o facão, que é a guilhotina que a gente faz para parar elas. 7 máquinas necessárias para fazer uma vassoura. Ou seja, isso são as máquinas necessárias, mas nós temos várias máquinas lá para poder conseguir uma pequena demanda, né? Entendi. E todas essas máquinas, foi você que produziu ou não? Todas essas máquinas, para a glória de Deus, foi eu mesmo que fiz. Foi tudo obra da minha mente. Eu tomei choque, já me acidentei. Tive que aprender a soldar, queimei meus olhos para aprender a soldar, porque na época eu não sabia soldar. Por isso que as máquinas eram bem caseiras, eram bem artesanal, que era feito com madeiras, prego, parafuso. Hoje está um pouco evoluída, graças a Deus, que nós temos 2 máquinas em porte de indústria, que eu também desenvolvi. Na época tem um rapaz muito bom aí, que eu vou ter que citar o nome dele aqui, é Amarildo. Eu conheci com o Amarildo Mecânico. Fiz amizade com o Amarildo. O Amarildo foi um rapaz que veio do maior força, algumas peças que eu precisava, procurei ele está sempre disposto. E através dele também para cá, a gente conseguiu evoluir as máquinas mais modernas. Inclusive tem uma máquina nova lá que eu acabei desenvolvendo, que é a necessidade faz eu criar as máquinas. Quando eu tenho necessidade de algo maior, as ideias vêm na mente e eu construo as máquinas para aquela necessidade. É incrível o negócio. Sem nunca ter feito nenhum curso específico, você consegue montar essas máquinas de acordo com sua necessidade? É mesmo, né? Na verdade, eu tenho alguns cursos. Eu tenho o curso de informática, né, que eu trabalhei com informática, tem curso de informática, de captação, curso básico. E também tem curso de elétrica. Eu sou eletricista. Acredito que foi esses cursos que eu já tenho um pouco de conhecimento que me dá uma certa facilidade para aprender a saber, né, onde é que vai cada peça. Curso de mecânico, não tenho curso de mecânico, mas sei um pouco de mecânico também, né? Talvez essa preparação que a vida nos ensina me dá uma certa facilidade de construir essas máquinas, né? Agora, curso profissionalizante formado não tenho, não. E a gente vê que a cabeça do empreendedor funciona como engenheiro mecânico. Não, Fran, isso é a vida do empreendedor. Até você tem a estabilidade. Isso é a história, Fran, de muitos empreendedores renomados do Brasil, de grandes empresas. A gente que está também empreendendo e a gente começa a analisar, essa é a correria mesmo. Essas são as necessidades que tem. É o cara que está no estratégico, no tático e no operacional. Ele joga nas 3 funções. E às vezes isso é o que demanda um tempo maior para o crescimento da empresa. Porque muitas vezes você precisa estar somente no estratégico. Mas só que você não tem quem faz o tático e nem o operacional. Então é contigo. E a gente vê Bismarck falando desde 2016. Exatamente. E agora há pouco ele contou pra gente de uma grande vitória, né? Que tá chegando aí pra Ecobem. E a gente, Bismarck, fica muito feliz, né? Com toda essa desenvoltura sua. E realmente a necessidade, ela vai trazendo pra gente, né, pensamentos novos, mudança de comportamento. E o empreendedorismo é isso. É o cara que luta todos os dias, é inspiração, mas também é muita transpiração, né, Fran? Precisa transpirar mesmo para fazer a coisa acontecer, até chegar no seu ponto máximo ali, que você pode, né, ter máquinas que sejam totalmente industrializadas, que vai te dar um porte maior, vai te dar uma bagagem, vai conseguir realizar a produção de mais produtos em menor tempo. Mas eu tô encantado aqui ouvindo ele falar, né, de tudo isso. São 20 horas e 36 minutos. O grupo Master Foco hoje recebe Bismarck Souza Silva e sua esposa Genismara Santos. Bismarck é responsável pela produção de vassouras e cordas ecológicas, a empresa Ecobem aqui de Macarani. Estamos também pelo YouTube, no canal da Master Foco. Segue a gente, manda sua mensagem, sua pergunta. Muitos insights nessa noite. Eu já queria destacar uma fala de Bismarck quando ele diz que as máquinas iam sendo construídas à medida que a necessidade ia chegando. Por que eu quero destacar isso?
Às vezes a gente deixa as grandes oportunidades passarem porque nós ainda não temos as condições ideais para começar. E aí, de verdade, você que está deixando as oportunidades de sua vida passar, comece. Comece com o que você tem, fazendo o melhor que você pode. E à medida que as necessidades forem chegando, você vai aperfeiçoando e vai fazendo as coisas acontecerem. Muito incrível, Bismarck. Eu queria que você contasse pra gente uma história que aí é outra coisa também da vida do empreendedor, que apesar de às vezes ser solitária, muitas vezes também a gente precisa de um apoio, de alguém que acredite, de alguém que esteja perto, para não deixar que a gente desanime quando as coisas ficam difíceis. Quer dizer que com 2 meses de namoro, você jogou um monte de bugiganga no quintal de sua namorada e ela comprou a ideia com você. Foi isso mesmo? Ô, Francine, quando a gente começa a lembrar, né? A gente senta lá na minha casa, a gente começa a lembrar as histórias. Inclusive, até eu mesmo às vezes me surpreendo, né? Talvez aos olhos de muito, quando vai visitar na fábrica, inclusive, já recebemos lá algumas faculdades, que já fui lá fazer algumas palestras com a gente, de escola, né? O pessoal da escola vai lá e vê e surpreende. Eu fico maravilhado, porque aquilo começou no fundo do quintal. Na verdade, começou do lado da casa da minha mãe, né? Que eu morava com ela, com o desmanchinho na house, com um bem pequeno. Mas eu vi a necessidade de... Parece que tinha mais. Foi que eu, com 2 meses namorando a minha esposa hoje, Genismara, eu falei pra ela, chamei o pai dela, você queria entrar comigo nessa, né? Que falei os propósitos com ele, que a gente tinha um projeto de cordinha. Foi uma coisa bem da hora mesmo, aquela emoção, aquela coisa. Levei aquele trem de material para casa dela lá, e lá foi onde que começou a desenvolver o nosso projeto. Na época era só a cordinha, a máquina, a fábrica, ou seja, a máquina de produzir as cordinhas, era necessário ele, às vezes tem Mara para operar essa máquina, que era a mesona lá, fazia tudo essa máquina. Era um negócio bem interessante de trabalhar, bem caseiro mesmo. Às vezes as pessoas olhavam ali, igualmente já escutei uma frase de um senhor, não vou citar o nome, que aquilo era lixo. Era lixo. Chamava minhas máquinas de lixo, né? Aquela fase doeu um pouco, mas me fortificou. Me propôs hoje evoluir essa mesma máquina hoje. Hoje essa mesma máquina, ela produzia 10 cordinhas por dia. Hoje eu consigo fazer 100 pacotes de cordinha por dia, através das críticas que talvez eu pensei que era destrutiva, mas foi construtiva, me inspirou a crescer. Foi que a gente levou essas coisas pro quintal dele. E lá a gente foi evoluindo. Quando nós começamos a fazer as nossas primeiras cordinhas, ele tinha um carro na época, nós pegou essas cordinhas todinhas, espalhou pela cidade todinha, começamos a vender essas cordinhas. Teve muita rejeição, produto novo, as pessoas rejeitavam, não sabiam se prestava, não sabiam se funcionava. Mas a gente fez os testes antes, né? A gente conseguiu desenvolver os testes, fazer os testes do direitinho e vi que era bom negócio. Mas o que acontece? Essas cordinhas não tinham ainda uma estética cabível, uma estética bacana, né? Não tinha ainda aprendido aquelas coisas, como é que funciona. Hoje é diferente, mas o começo foi isso aí. Começou no quintal do meu sogro. Eu gosto muito dele, porque ele foi o que abraçou. Enquanto uns me chamavam de maluco, de doido. Tem que falar isso aqui, né? Que o que aconteceu com a gente foi isso aí, né? Ficava falando que a gente ia fazer isso, tá ficando doido, muito tá doido. Xingava a gente tudo, não, deixa eu fazer minhas coisas. Foi que desenvolveu esse projeto todinho lá no quintal dele. E Bismarck, né? Ele contou só o propósito pro sogro dele. O processo ele não contou, não. Porque quando conta o processo, meu amigo, é quando você desanima a pessoa. Porque todo mundo quer o propósito. É lindo, né? Chegar, hoje está produzindo a quantidade de cordas, de vassouras, mas isso teve um processo para chegar até hoje. E na vida de todos nós é assim todos os dias. A gente tem um processo que é necessário passar para depois então a gente chegar nos propósitos da nossa vida, que eles se mudam, né, todos os dias. Mas Bismarck falando, Fran, as passagens de Jesus, né? Jesus falava, não, você vai ser o rei. Aí só falava que o cara ia ser o rei. Era o propósito. Agora o percurso para chegar, o sonho de José, né? Hoje eu palestrava e uma das pessoas que estavam lá falou sobre o sonho de José. Você vai ser rei de uma grande nação. Mas não falou para ele o processo, né? O que ia ter que passar até chegar lá, né?
E essas questões, elas nos amadurecem. Bismarck falou, né, das críticas que muitas vezes são destrutivas, mas que a gente hoje não dá mais para ser fragilizados. Eu costumo dizer que essa questão hoje, que fulano me falou, e que eu estou guerreando, buscando meu espaço, não dá mais para mim sofrer com muitas coisas. Eu preciso compreender o que eu quero para minha vida e buscar aquilo. Colocar um alvo, como a gente coloca aqui no Master Foco, né? Master Foco é um foco master, é buscar ali, alvejar aquilo ali e correr atrás, independente do que está ao seu lado, do que vem, porque as críticas vão vir, as pedras vão vir, e essas pedras você precisa pegá-las e construir ponte para você conseguir. Então hoje, é que a pessoa me disse isso, que me deixou aquilo e me paralisou. Então você não é forte o suficiente para cumprir a sua missão. Você não é forte o suficiente para galgar aquilo que deseja. Não dá. Eu ouvi tantas coisas na arbitragem. Hoje eu tenho 18 anos de arbitragem, eu ouvi tantas coisas. Cara de Macaranicon vai apitar em tal lugar. Cara de Macaranicon vai fazer tal coisa. E nós vamos seguindo. Então, quando hoje a Master Foco é muito disso. É pessoas que deram certo, pessoas que acreditaram no seu propósito, pessoas que acreditaram no seu potencial e deu certo na vida da gente, e a gente quer transmitir isso, quer inspirar outras pessoas também para não desistir. Exatamente. A gente quase chegando no intervalo do primeiro bloco do Master Foco. Eu queria só que Bismarck deixasse pra gente agora a resposta da seguinte pergunta, Bismarck. Você já disse do quanto foi difícil chegar até onde você chegou, de quanto as pessoas desacreditaram de seu propósito, da sua ideia, do que você tinha em sua cabeça. E aí a gente percebe que foi um caminho de persistência. Alguma vez desistir já foi uma opção para você? Eu vou responder com muita clareza. Já veio, porque é difícil. A dificuldade bate na nossa porta, mas Deus bota a pessoa na nossa vida, né? Que dos momentos de agonia, dos momentos que a gente pensa que nada está acontecendo, aí minha esposa sempre, não, moço, vamos perseverar, se Deus nos deu, porque Deus vai preparar as portas. Lá na casa dela, na casa do pai dela mesmo, foi uma dificuldade, porque nós saímos do lado da casa da minha mãe, fomos pro quintal da casa dela. Mas a necessidade de ampliar tinha mais coisa. Eu falei, pra minha cabeça pensar, não tem só isso. A primeira pessoa a falar do projeto das vassouras foi ela. Eu falei, Mara, não tem só as cordinhas. O propósito não é as cordinhas. O nosso propósito é mais amplo. É mais amplo, mas devido às circunstâncias, às dificuldades, a falta de recurso, a falta de espaço que não tinha, muita coisa, e vinha a vontade de desistir. Mas mesmo com vontade de desistir, sempre tem uma esperança, né? Aí do nada há esperança. Aí do nada Deus começa a nos dar entendimento às coisas. Deus começa a enviar algumas pessoas de bem, que acredita, não com recurso financeiro, com nada, mas com palavras. Eu acredito que o nosso projeto ele foi sustentado mais com algumas palavras de pessoas boas. Crítica de pessoas que não têm visão, veio para construir também. As críticas também, eu peguei as críticas, e tanto por conta das críticas que nós estamos com as nossas marcas mais evoluídas, né? Mas realmente já veio com vontade de desistir, já veio sim, confesso que já veio. E pelo que eu tô vendo aí, Bismarck, além desse apoio da esposa, da família, de não deixar de desistir, tem uma fé em Deus muito grande, né? A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que espera alcançar em Deus, né? Que está escrito no Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Eu comento que essa frase eu tenho ela como uma frase inspiradora do próprio Espírito Santo, que a gente é cristão, né? Ou seja, que eu consagro a Deus tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu peço consumo primeiramente a Deus, né? Que eu creio em Deus, a gente tem essa fé. E eu acredito que eu falo para a Mara que quando eu tenho um projeto, eu começo desenhando no ar. Esse projeto, ela
para e fica pensando igualmente nessa máquina que eu fiz agora, que eu vou contar um pouquinho sobre ela depois. Eu comecei a desenhar a máquina lá, eu vendo a necessidade e não sei o que é não, que é coisa do céu mesmo, para mim poder entender essas coisas. E quando Bismarck fala dessa fé latente, e essa fé, Bismarck, que não deixa a gente desistir, essa fé que nos impulsiona, essa fé que traz pessoas, que aí sim, traz pessoas com palavras que enriquece a nossa mente, que fortalece o nosso ser e que a gente consegue realizar o que deseja no coração. Essa palavra positiva, essa palavra de amor que as pessoas nos trazem, essa é bem-vinda e essa precisa nos impulsionar. As palavras mal ditas, negativas, elas não podem nos paralisar. A gente precisa ser mais forte do que essa corrente do mal que tem, de pessoas que não querem contribuir, que não buscam ver o outro prosperar. E quando eu digo prosperar, muitas vezes, né, o que a gente fala de financeiro, é prosperar na vida, é realizar aquilo que deseja, porque o mais próspero dos homens é aquele que realiza o que deseja o seu coração. É verdade. E com essa injeção de ânimo, de positividade, de inspiração da história de Bismarck, a gente chama os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Master Foco. São 20 horas e 48 minutos. Começa agora pela... Estamos apresentando Master Foco, Desenvolvimento Pessoal. Bem-vindos a ZYF 558 MHz, FM, Família 104,9, a rádio da comunidade. Essa rádio é nossa. Essa rádio é nossa. Preste atenção no que eu vou te falar. Canário Modas e Canário Móveis é o seu lugar. Canário Móveis e Canário Modas vendem